Nós não somos bons o suficiente para arquitetarmos toda a ação de Deus em nossa vida. Pelo contrário, Ele age em nós, apesar de nós. O tema do nosso estudo de hoje é dizendo sim à felicidade. E convido a igreja a abrir a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Jeremias 33, 3. Se você estiver ao lado de alguém que está sem Bíblia, você por favor queira compartilhar. Eu vou fazer a leitura, são 2 frases. É um texto conhecido, um texto curto, mas eu tenho convicção de que o Espírito já está falando aos nossos corações. E o texto bíblico nos diz assim: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Vamos ler esse texto juntos novamente? Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Nós, quando estamos a caminho da igreja, precisamos desenvolver uma expectativa. Expectativa em 2 sentidos. Prioritariamente precisamos pensar: o que estamos indo fazer à igreja? O que vou oferecer aos meus irmãos? O que vou oferecer ao Senhor? O que tenho em mãos? O que tenho no coração para dar a Deus? E em segundo, nós precisamos também desenvolver uma expectativa daquilo que o Senhor vem trazer para nós, porque Ele traz. Porque o Espírito age na congregação, o Espírito age na comunhão, quando a palavra é lida, é pregada, quando os cânticos, os hinos são cantados, ouvidos, quando a palavra é lida, o Espírito Santo age. Nem sempre do jeito que gostaríamos, nem sempre do jeito que desejávamos, mas a expectativa deve ser no sentido de que o Senhor vai fazer alguma coisa nova, porque o nosso Deus é um Deus de novidade. Ele age hoje de um jeito diferente de que foi ontem. Não necessariamente melhor ou pior, ou igual, mas diferente, porque o nosso Deus trata conosco do jeitinho que nós estamos. E Deus colocou em nosso coração o desejo de falarmos sobre este tema, dizer sim à felicidade, porque nós temos percebido que existem igrejas cheias de pessoas procurando felicidade. Existem livros, e se você acompanhar, a revista Veja, por exemplo, que tem o hábito de ler semanalmente, traz nas últimas páginas um roteiro dos livros mais lidos, dos livros mais vendidos, e tem lá por classificação. E os livros de autoajuda, esoterismo, motivação, são livros que realmente são absorvidos, são consumidos pela sociedade brasileira. Quem sabe você está carregando aí na sua bolsa um livro de motivação. 10 passos para a alegria. 7 decisões para a felicidade. E assim por diante. São receitas que vão sendo nos apresentadas. Receita para emagrecimento. Receita para a vida sexual formidável. Receita para um casamento feliz, para uma família perfeita. E nós estamos sempre em busca dessa felicidade. Parece que ela não nos alcança de forma plena. Mas o texto que nós lemos nos traz aqui uma promessa vinda da parte de Deus ao profeta Jeremias e compartilhada conosco. E Deus está dizendo a nós: invoca-me e eu te darei felicidade. Eu te responderei, não necessariamente do jeito que você quer, mas eu vou te responder. E ainda não apenas te respondo, como vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você nem imagina. Esta é a promessa de Deus para nós nesta hora. E eu convido você a permanecer firme, com o coração atento, com a mente cativa. Não deixe que nada roube a tua atenção, porque eu creio que Deus vai falar. Esse tema tem mexido conosco nesses dias. Eu e o pastor João conversamos durante a semana, e eu tenho dito isso para a igreja, nós organizamos os temas daquilo que vamos pregar de forma antecipada, e já temos os temas que são pregados. E na segunda ou terça-feira conversamos para ajustar
o tema daquele próximo domingo, percebemos as canções que já foram selecionadas, a confecção da liturgia, e de forma que durante a semana nós vamos deixando Deus falar, para que aquilo que é dito ao nosso coração, aquilo que é absorvido pela nossa vida, possa ser também uma realidade na vida da igreja. O pastor João trouxe uma reflexão muito inspirada hoje pela manhã, falando a respeito de propósito da felicidade, de refletir o Deus Criador, o prazer de depender do Deus Redentor e o significado de cooperar com um Deus que transforma, sendo nós mesmos os agentes de transformação. E essa reflexão foi com base no Salmo 112. E nesta hora nós estamos fazendo essa reflexão com base na vida do profeta Jeremias. E para falarmos de um texto, precisamos entender o contexto. E o profeta Jeremias teve uma vida e um ministério peculiar. Não há nos capítulos que se apresentam no livro do profeta, não há nenhum recurso que nos permite concluir de que este homem foi reconhecido nacionalmente. Jeremias foi um profeta do povo de Jerusalém, do povo de Judá, um homem levantado por Deus, mas um homem que sofreu. Jeremias não foi reconhecido, Jeremias não teve, entre aspas, sucesso, Jeremias não teve essa felicidade plena que a sociedade busca através da conquista, através de recursos. E nós vamos analisar um pouco, mas parece-nos que Jeremias era movido por algo muito maior. Sua motivação não dependia dos recursos naturais, não dependia daquilo que as vistas alcançavam. Parecia que tinha realmente algo superior. E é sobre isso que nós vamos falar. E com base no livro do profeta Jeremias, com base na sua história, nós percebemos que é possível nós dizermos sim à felicidade, na dependência da palavra, na convicção de que Jesus age e o Espírito transforma. É possível sim, então, nós desejarmos a felicidade. E nós cremos que a alegria vem, não por causa das circunstâncias, mas apesar delas. Nós que estamos com o nosso coração depositado em Jesus, Jesus já pagou o preço por nós, então nós não temos que ficar na expectativa de algo novo. A maior alegria que nós poderíamos alcançar nós já temos. Saímos da morte para a vida, da escuridão das trevas para a maravilhosa luz. Deus nos transportou em Cristo, essa alegria já existe. O que precisamos é olhar para histórias bíblicas, para exemplos, para promessas e perceber, resgatar a alegria, a plena felicidade que somente o Senhor pode nos oferecer. E quero deixar aqui consignado uma palavra desde o início. Não há felicidade fora de Jesus. Você acredita nisso? Não há, eu estou dizendo isso. Esse estudo está sendo gravado. Amanhã, ou talvez hoje à noite ainda, já esteja no YouTube, já está no canal do nosso site. Eu não tenho medo de falar isso. Não existe alegria fora de Jesus. Não existe. As pessoas podem buscar. E alguns podem até ter a impressão de que existem momentos de alegria. Mas fora da palavra, fora do Deus Criador e de Jesus Cristo Salvador, não há sentido que preencha essa busca em nosso coração. Com base nisso, nós vamos estudar então 5 ideias para nós aprendermos a dizer sim à felicidade. E o primeiro passo que encontramos está justamente na ideia de que Jeremias possuía um coração firme. Vamos dizer isso juntos? Um coração firme. E para nós entendermos a vida, um pouquinho da vida de Jeremias, nós precisamos observar a sua vida. Volte comigo, por gentileza, algumas páginas de sua Bíblia e localize ali o capítulo 1 de Jeremias. Por favor, deixe marcado Jeremias 33, que nós vamos retornar. Mas localize o capítulo 1 e veja o que dizem os versos 5 a 10. Deus convoca, separa Jeremias para uma missão.
uma vocação. E Deus diz a Jeremias: Jeremias, meu filho, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Esta é a história de Jeremias, é o chamado, é a vocação. Deus está dizendo a Jeremias: eu não me importo com o que aconteceu daqui para trás. Hoje eu te constituo uma nova pessoa. Hoje eu desejo, Jeremias, te separar para uma obra diferente. Mas você vai ter que acreditar nisso. E se nós observarmos toda a história de Jeremias, é o único livro cujo profeta, depois de escrever esse livro, fala sobre as suas lamentações. É um homem que sofreu, é um homem que foi preso, é um homem que foi exposto publicamente. Mas ele tinha um coração firme por causa desta vocação. E se esta vocação está na palavra, eu gostaria de olhar nos olhos dos irmãos e dizer: meu querido, esta palavra é para você. Hoje Deus te vocaciona. Hoje Deus te chama. Hoje Deus quer firmar o teu coração nesse tipo de promessa. Não promessas de riqueza, não promessas de carro do ano, não promessas de títulos, não promessas de herança, não promessas financeiras. Deus não estabelece esse tipo de aliança conosco. A aliança com Deus é de firmeza, é uma aliança unilateral. Ele estabelece a aliança, nós rompemos a aliança, mas Ele não, e Ele permanece firme. E se nós observarmos o ministério de Jeremias, nós percebemos que Jeremias decidiu ter um coração firme. E Jeremias proclamou alegria, apesar de em meio a tempestades ele não ter alegria. Ele compartilhou aquilo que Deus disse. Ele propôs alegria, felicidade para a nação. Muitas vezes ele não tinha essa alegria. Muitas vezes ele não tinha essa felicidade. Mas ele possuía um coração firme, porque ele sabia quem havia o chamado. Quem te chamou foi o Deus Todo-Poderoso. Quem te colocou neste banco para ouvir esta palavra hoje foi o Deus Todo-Poderoso. Eu não sei qual foi bem a motivação pela qual você veio à igreja hoje, para ver gente, para cantar, para ler, para cumprir uma escala. Mas eu creio que todos esses recursos estão a serviço de um propósito maior. Deus te trouxe para que você tenha o seu coração firme na palavra do Senhor. Deus te trouxe para que você possa estar de fato arraigado a esta vocação. Hoje Deus te constitui profeta, profetiza às nações. E nós percebemos isso porque Jeremias, capítulo 14, não precisa abrir, apenas ouça. Capítulo 14 e 15 de Jeremias, a Bíblia registra que a oração, a intercessão de Jeremias foi rejeitada. O próprio Deus parece que o levantou para uma missão, mas o próprio Deus ignora em alguns momentos a oração de Jeremias. Não porque Deus estava brincando com Jeremias, mas possivelmente a oração não era aquela naquele momento, e Deus continuava tendo um propósito. No capítulo 15 a gente percebe Jeremias reclamando, e ele diz assim: eu estou me sentindo solitário, as pessoas não gostam de mim, quando eu observei a tua palavra, me alimentei da tua palavra, mas eu estou vazio. E Jeremias, com o coração aberto, tratando com intimidade com o Senhor, falando aquilo que estava em seu coração, ele dizia: Senhor, será que tu és para mim uma ilusão? Será que és para mim uma ilusão? Às vezes nós pensamos, às vezes nos pegamos pensando: será que Deus não existe mesmo? Será que isso tudo não é uma brincadeira? Será que isso tudo é coisa da nossa mente, não é coisa que plantaram em nosso coração? Pois é justamente esse o motivo da infelicidade das pessoas, é questionarem Deus, é relativizarem o poder da cruz,
é relativizarem a vocação, é relativizar o motivo pelo qual você está aqui hoje, para ouvir e compreender esta palavra. Tenha o teu coração firme no Senhor. Nós percebemos ainda na história de Jeremias, capítulo 32, vamos voltar. Capítulo 32, versículo 41. Depois de Jeremias escrever para a nação, profetizar, falar, gritar, interceder, Deus manda uma resposta. E Jeremias 32, 41, Deus diz assim: alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem. Deus está falando do povo de Israel. Alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sabe o que Deus está falando? O povo que se chama pelo meu nome, eu vou plantá-los firmemente sobre a face da terra. Firmemente. E o Salmo de número 108, eu peço que você localize, por favor. Salmo de número 108, versículos 1 e 2. O salmista diz assim: firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alva. Davi está dizendo assim: Davi, Senhor, o meu coração está firme em ti. Eu quero passar a noite inteira cantando louvores ao teu santo nome. Quero acordar a alva. Eu quero compartilhar com os irmãos queridos, às vezes acordar a alva é uma alegria. Hoje essa noite, a última vez que eu olhei no relógio era 5 da manhã. Eu estava orando, eu estava com o coração no Senhor, pedindo: Senhor, dirija-nos, Senhor, instrua-nos. Não temos capacidade, eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais, eu preciso ler mais a tua palavra. Me ajude a ter um coração firme em ti. Salmista Davi está dizendo: Senhor, eu quero passar a noite inteira na tua presença, começando de madrugada. E essa é uma segunda lição que nós aprendemos com o profeta Jeremias: um coração firme, mas uma disposição incontrolável para o trabalho. Eu quero compartilhar algo com os irmãos. Essa expressão, quero acordar a alva, sugere mesmo o amanhecer do dia. Davi passou a noite inteira, ele tinha prazer em ficar louvando ao Senhor e acordar realmente a alva, despertar o dia. Mas nós percebemos isso na vida de Jeremias. Eu quero chamar a atenção aos irmãos a um fato, de que, volte para Jeremias, e agora no capítulo 25, verso 3, veja que curioso o que a palavra nos diz. Jeremias capítulo 25, versículo 3, diz assim: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e, começando de madrugada, eu vou-la tenho anunciado, mas vós não escutastes. Há 23 anos, Jeremias está acordando de madrugada para compartilhar a palavra do Senhor, e ele diz que as pessoas não escutam. 23 anos gritando sem ser ouvido. Esta é a queixa. Essa expressão, começando de madrugada, aparece mais de 10 vezes no livro de Jeremias com a expressão em hebraico hashken. E originalmente a palavra hashken quer dizer carregar o lombo de um animal para uma jornada de um dia. Carregar o lombo de um animal para a jornada de um dia. Portanto, quando Jeremias diz: estou há 23 anos desenvolvendo um hashken, começando de madrugada, Jeremias está dizendo que eu estou trabalhando feito um animal. Eu estou trabalhando de forma ininterrupta, de madrugada, para anunciar a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque firme está o coração de Jeremias na palavra e na vocação. Firme está Jeremias na palavra do Senhor, na promessa de que hoje transformou a vida de Jeremias, e desde aquele hoje do capítulo 1, a vida dele nunca mais foi a mesma. E há 23 anos, ele parece-me aqui
não dizer isso em tom de peso, ele diz em tom de constatação. 23 anos anunciando a palavra, começando bem cedo, feito um animal, mas vocês não escutam. Mas ainda assim isso não impede que o Espírito Santo haja através de Jeremias. Ele não parou pelo meio do caminho. Ele não está dizendo assim, ó, hoje fariam 23 anos se eu continuasse falando, mas vocês não ouviram, eu parei. Ou então se ele dissesse assim, ó, eu falei durante 10 anos, mas os últimos 13 eu não aguentei mais. Jeremias está dizendo que ele tem disposição para o trabalho. Hoje, estava chegando por volta de 18h30 na igreja, estava vendo os diáconos se preparando, o coral cantando, a CEMIPS preparando um lanche saboroso que você vai comer depois do nosso culto, a equipe de louvor se preparando, data show, som, por baixo contei aí mais de 50 pessoas trabalhando, para que você pudesse hoje estar aqui, envolvido neste culto, envolvido neste trabalho. Liturgia quer dizer trabalho, serviço. Nós estamos trabalhando. Mas qual é a disposição quando você acorda de madrugada, quando você começa a tua segunda-feira? Qual é a vocação que você tem desempenhado? Sabe por quê? Porque se você ser médico, administrador, gerente, trabalhar no chão de fábrica, na portaria, fazendo limpezas ou cuidando da casa, seja lá qual seja a tua ocupação, querido, mesmo se você começar de madrugada, se você não entender que a tua disposição para o trabalho é por causa de um coração firme no Senhor, o teu trabalho não vai te dar alegria. Você vai dizer sim para o trabalho, mas não a felicidade. Você vai dizer sim ao dinheirinho no final do mês, mas não a alegria. Porque quando você entende que durante a tua vida você vai cumprir uma vocação, você tem prazer naquilo que Deus te permite fazer. É este o trabalho? É este o trabalho. É esta a minha empresa? É esta a minha empresa. São estas as lutas? Aleluia! Por causa das lutas, há 23 anos eu tenho começado de madrugada a falar do Evangelho. Há 23 anos Jeremias compartilha isso de forma ininterrupta. E lá no capítulo 33 ele ouve Deus dizer, invoca-me e te responderei. Queridos, não há plenitude de alegria na vocação. Há plenitude de alegria quando utilizamos a vocação para a glória de Deus. Porque nenhum trabalho é suficientemente capaz de preencher a alegria do coração. Mas quando utilizamos este recurso, isso que Deus tem nos dado, para honrar e glorificar este Deus maravilhoso, com disposição para o trabalho, aí sim as coisas acontecem. Aí sim nós temos motivação. Jeremias está dizendo, antes do sol nascer eu tenho disposição para o trabalho. Antes do sol nascer, o sol já está brilhando dentro de mim. Antes de sair de casa, eu já estou motivado, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei qual é a minha vocação, eu sei o que eu tenho que fazer fora de casa. Essa é a disposição que move o coração do profeta. Este é o sentido da felicidade. Este ano de 2013 está fazendo 10 anos que me formei em teologia. Preguei o Evangelho publicamente pela primeira vez, eu tinha 15 anos. Portanto, há alguns anos. Ontem compartilhei uma palavra aos pais. Nós convidamos os pais da igreja, para os pais de crianças, para uma palestra ontem à tarde. E tenho chegado a uma conclusão, Deus não vai me deixar ter herança. Não tenho uma perspectiva financeira, uma perspectiva de carreira. Tenho comigo que não deixarei grandes recursos para o Daniel, para a Beatriz. Mas eu disse para os pais que ali estavam, se eu conseguir deixar o meu filho, a minha filha nos caminhos de Jesus, então eu deixei a eles a maior das heranças. E nisso eu encontro felicidade. Nisso eu baseio a disposição para o trabalho. Nisto eu motivo a minha vida, porque eu não vivo para mim mesmo. Eu vivo para ser um servo. Eu vivo para ser bênção na vida de minha esposa. Eu vivo para ser bênção na vida de meus filhos. E se fosse para escolher, queridos, eu seria pastor cada dia da minha vida. Porque essa é a vocação que Deus me deu. Um dia Ele disse, Daniel, hoje te constituo. E eu disse, Senhor, eis-me aqui. Não há arrependimento para aquele que vive por Deus.
Não há pesar para aquele que faz aquilo que Deus deixa fazer. Você não está no lugar errado. Se você sente que você está no lugar errado, no casamento errado, no emprego errado, na vizinhança errada, alguém errou. Ou Deus ou você. Se não foi Deus, então absorva essa verdade e diga: Senhor, é nisto que eu vou trabalhar. Começando de madrugada. Em terceiro lugar, além da disposição para o trabalho, Jeremias entende o que diz o capítulo 33, versículo 3. Coisas grandes e ocultas que não sabes. O que seria isso? Eu deixei essa expressão entre aspas, porque é o nome de um livro, e não está errado, não é respingar, é respigando nas sendas da vida. Quando eu era adolescente, o presbítero Boanerges de Oliveira, presbítero da primeira IPI de Londrina, escreveu um livro. Ele era decano da Universidade Estadual de Londrina, iniciou junto com alguns outros professores o curso de Economia do norte do Paraná. Aposentou-se como professor emérito da Universidade Estadual de Londrina. Em 2007 faleceu e ele escreveu este livro, cujo título é este: Respigando nas Sendas da Vida. Era um livro de reflexões. Eu confesso que nunca li o livro, mas este título nunca saiu da minha mente, porque mesmo adolescente eu procurei saber o que significava isso. O presbítero Boanerges era um velhinho daqueles que dava gosto estar perto. Sempre sorridente, sempre bondoso, um velhinho bonito, não pela beleza física, mas pela beleza de espírito. E ele morreu, curiosamente, escorregou na rua, caiu, bateu a cabeça e morreu. E desde que eu entendi o significado deste livro, do 9 deste livro, eu entendi o que o presbítero Boanerges quis dizer. O verbo respigar significa recolher as espigas que ficaram após a colheita. Recolher as espigas que não foram pegas durante a colheita. Senda quer dizer caminho estreito, vereda. De forma que eu tenho comigo, e Deus colocou o presbítero Boanerges fortemente em meu coração, eu comecei a pensar e cheguei à conclusão de que a felicidade está também em respigar nas sendas da vida. Recolher as espigas que vão ficando pelo meio da nossa caminhada. Um relacionamento que se rompeu e te machuca até hoje. Alguém que partiu e você não teve condições de se despedir. Um abuso físico, emocional, sexual. Algo que, uma onda que bateu na tua vida fortemente. Tenho acompanhado algumas pessoas. Uma irmã que está na luta com o marido para tentar ajustar a vida conjugal. Um homem preso nas drogas. Uma jovem que buscou o suicídio. Pessoas que estão sofrendo. E nós, sem interesse de ajudar uns aos outros. Mas eu tenho para mim que enquanto nós damos uns passos atrás para respigar nas sendas da vida, nós começamos a ter um pouco mais de sensibilidade, porque deixamos espigas. E o meu convite hoje para você, meu querido, se você deseja ser feliz, recolha as espigas que têm ficado pelo caminho. A tua vida é uma senda, é uma vereda estreita. Só você consegue reescrever o que passou. Só você consegue ser feliz com a tua própria vida. Ninguém vai te fazer feliz. Você faz as pessoas felizes. Mas ninguém vai te fazer feliz. Somente Jesus Cristo. Somente o poder do Evangelho. Somente a ação do Espírito na palavra. Quando neste altar celebro casamentos, tenho o hábito de dizer, olhando, eu já fiz alguns casamentos aqui, eu vejo casais cujo casamento eu que celebrei. E você se lembra, naquele dia eu disse para você, não case para ser feliz, case para fazer alguém feliz.
Este é alguém que Deus está te dando pelo braço. Você entrou aqui inteiro e está saindo daqui metade, para fazer a tua outra metade feliz. Respigar nas sendas da vida significa perdoar, regredir para avançar, entender que as pessoas sofrem, padecem, entender que as pessoas precisam de ajuda, e às vezes as lutas acontecem, parece que perto de nós, cai uma bomba aqui, outra bomba ali, parece que não tem saída, e a gente fica desesperado. Mas são espigas que Deus está deixando ao nosso redor para dizer, pegue esta, pegue aquela, porque enquanto você está recolhendo as espigas, eu estou atuando na tua vida. Enquanto você está revendo as sendas da vida, eu estou te ajudando a ser feliz. Eu estou te ajudando a parar as arestas, eu estou te ajudando a celebrar a vida, eu estou te ajudando a ser realmente completo. Porque as arestas que vão sendo deixadas, as lacunas que vão ficando, somente o poder do Espírito, ao revelar o nosso coração, nos fazer dar passos atrás para respigar nas sendas da vida. Reveja o teu casamento, reveja a tua relação com seus filhos, reveja as tuas dependências, tuas prioridades, reveja o emprego do teu tempo, reveja tudo isso. E se você for localizando, o Espírito há de te ajudar. Se você for localizando, vai recolhendo as espigas. Quais são essas coisas grandes e ocultas que Deus tem para nos dar? Talvez seja uma espiga que ficou pelo caminho. Talvez algo que você não perdoou, algo que você não esqueceu, uma amargura da qual você não consegue se desvencilhar, e nada vai te deixar feliz, porque o problema está em você. Em quarto lugar, nós entendemos então que precisamos redescobrir a confiança no Senhor. Na sequência de Jeremias, capítulo 33, volte comigo para o texto. Diz assim, a partir do verso 4 a 9, Jeremias 33, 4 a 9. Logo depois da promessa, o Senhor continua dizendo, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derribadas para a defesa contra as trincheiras e a espada. Quando se der a peleja contra os caldeus, para que eu as encha de cadáveres de homens, feridos por minha ira e meu furor, porquanto desta cidade escondi o meu rosto por causa de toda a sua maldade, eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e os sararei. E lhes revelarei abundância de paz e segurança, restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio, purificá-los-ei de toda a sua iniquidade, com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades, com que pecaram e transgrediram contra mim. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória, entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem, e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Sabe o que acontece com o povo de Israel? Havia muita maldade, muita iniquidade, e a Bíblia diz que Deus retirou a sua mão sobre o povo de Israel, e por causa disso eles estavam à mercê do inimigo, e o próprio Deus diz, homens ficarão pelo caminho, cadáveres serão encontrados nas ruas, por causa da desobediência, haverá guerra, haverá destruição, mas o versículo 6, a coisa muda de figura, e diz que, eis que lhe trarei saúde. Então Deus está prometendo que vai haver saúde e cura, vai haver abundância de paz, restaurarei a sorte, edificarei, purificá-los-ei, perdoarei as tuas iniquidades. É o que diz o Senhor, invoca-me e responderei. Invoca-me e eu responderei, não no teu tempo, não do teu jeito, porque eu sou Deus. Deus muda a nossa sorte, mas nós precisamos redescobrir a confiança da palavra do Senhor. Se Deus diz, invoca-me e responderei, invoque que você vai receber a tua resposta. E não apenas uma resposta qualquer, porque Deus não é pragmático. Deus não trabalha com resultados. Ele deixa ainda algo no ar. Eu vou anunciar coisas que você nunca imaginou. Sabe esse pedido que você tem? Sabe essa luta que você está passando? Você está me pedindo livramento, eu tenho muito mais para você. E não é porque você merece, é porque Ele é Deus, e Ele tem todo o poder, e Ele quer te ver feliz.
Jesus Cristo veio para nos trazer vida plena e abundante. Você acha que o ponto final é o pecado? Você acha que o ponto final é a droga? Ponto final é a desgraça na família? É a enfermidade? Você acha que o ponto final é tudo isso? Não! Invoca-me e te responderei. E vou fazer coisas que você nunca imaginou, porque eu sou Deus. E Deus transforma. O que nós precisamos é redescobrir essa confiança. Invoca-me. Faça você a tua parte. Deixa o resto comigo, querido. Jesus um dia disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e todas essas coisas que você precisa, comida, bebida, vestes, tudo isso que você precisa. Por que você fica ansioso com essas coisas? Quem fica ansioso com essas coisas são as pessoas que não conhecem a Cristo. Eu e você que conhecemos a Cristo precisamos buscá-lo em primeiro lugar. E tudo que temos necessidade, melhor do que nós mesmos, Ele cuida de nós melhor do que nós mesmos. Ele vai suprir. Ele há de suprir, e nisso mora a felicidade, em termos a nossa confiança plena, num Deus infalível, imutável, que faz tudo simplesmente porque te ama. Ele te ama. Não deixe que as circunstâncias te levem à lona apenas. Se você está na lona hoje, se você conhece alguém hoje que está na lona, entenda que Deus tem algo maior. Entenda que as circunstâncias são aparentes para nós. Deus sempre tem um projeto maior. E nisso mora a felicidade. Eu quero concluir falando a respeito dos versos 10 e 11. Porque a felicidade vai te alcançar se você entender tudo o que está sendo dito. Versos 10 e 11. Assim diz o Senhor: neste lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria, e a voz de noivo e a de noiva, e a voz dos que cantam: rendei graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Assim diz o Senhor: neste lugar, onde você diz que não há alegria, ainda se ouvirá a voz de júbilo. Nesta igreja que você diz que tem falhas, ainda se ouvirá a voz de júbilo. Nesta família que você diz que há morte, ainda se ouvirá a voz de júbilo. Porque a felicidade nos alcança quando estamos na presença de Deus. Nós não precisamos buscar a felicidade. Nós não precisamos atender às receitas que dizem: a felicidade alcança o justo. A felicidade percorre aquele que confia em Deus. A felicidade está no encalço daqueles que depositam a sua total confiança no Senhor. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E assim, eu quero que você repita isso comigo. Sim, eu decido ser feliz. Vamos dizer isto juntos? Sim, eu decido ser feliz. Evangelho Mateus, capítulo 5, verso 37. A Bíblia diz assim, o próprio Jesus dizendo, logo depois de dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas. Jesus diz assim: que seja o teu sim, sim, e o teu não, não. Se hoje você está disposto a dizer sim para a felicidade, que seja o teu sim, sim. Então tome hoje uma decisão. Eu decido ser feliz. Não por causa das circunstâncias, mas apesar das circunstâncias. Porque eu não ando por vistas. Você não anda por vistas. Jeremias tinha todo motivo. O capítulo 33 que nós estamos lendo, Jeremias está preso. E é lá na cadeia que Jeremias diz: o Senhor disse ao meu coração, e a nação precisa saber, Deus dizendo: invoca-me e te responderei. Talvez hoje você está na cadeia. Talvez você hoje está preso numa angústia, numa amargura, numa depressão, numa enfermidade. A morte está rondando a tua casa. A tristeza está rondando a tua família. Mas tome hoje uma decisão, que seja o teu sim, sim, sim. Eu decido ser feliz. Diga isso para quem está ao teu lado. Sim, eu decido ser feliz. Decida você também, minha irmã, meu irmão.
A felicidade está apontada. E Jesus mesmo diz, é por aqui. Que seja o teu sim, sim. Então, a palavra está compartilhada. Acabou. Vamos nos colocar em pé e cantar. Que o Senhor possa confirmar esta palavra, que o Senhor nos deixe ter um coração firme, disposição para o trabalho, respigar nas sendas da vida, redescobrir a confiança no Senhor. E a consequência disso tudo é que a felicidade vai nos alcançar. Porque Jesus diz, que seja o teu sim, sim. Busque Jesus hoje, diga assim, Senhor, eu decido ser feliz. Eu dependo do Senhor, eu quero hoje ter alegria no meu casamento, ter alegria na minha saúde, ter alegria no meu trabalho, ter alegria na minha igreja. Porque se você não estiver convicto de que a felicidade vem do Senhor, nada vai te preencher, nada vai estar bom para você. Então diga hoje, sou feliz com Jesus, meu Senhor.